louvo ao teu nome por isso, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração está lá no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao 43, que fala sobre o cego de Jericó, né? Ou o cego Bartimeu, como está lá em Marcos. Enfim, vou ler com vocês. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? E ele responde: Senhor, eu quero ver. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a tua fé te curou. Peraí, tá, gente? Estou arrumando aqui. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Aqui de início, a gente vê que no versículo 35 é relatado: aconteceu que aproximara-se Jesus de Jericó e estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Em Marcos, a gente vai ver que esse homem ele é retratado como Bartimeu. Só que se você for pesquisar, Bartimeu meio que não é um nome próprio, é filho de Timeu. Ou seja, ele era filho de alguém. Ele não tinha uma identidade específica, não é a Clara, é a filha da Carla. Esse homem, ele estava ali cego, à beira do caminho pedindo esmolas. Então, ele tinha uma identidade com base na limitação dele. Ele era visto como um cego que era deixado de lado pela sociedade. Naquela época, as pessoas não o enxergavam como alguém que poderia alcançar grandes coisas. Era alguém que não podia guerrear as guerras da sua cidade. Era alguém que meio que não tinha serventia, para o povo. Então, todos os dias ele era humilhado e ele vivia naquela situação de um ser desprezível mesmo. E então, no versículo 36 diz assim: assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Ele, por ter uma vida toda ali de cegueira, de humilhação, uma vida que muitos desprezavam e não davam nada por ele poderia muito bem ouvir que havia alguém na cidade que curava, que estava operando maravilhas, mas ele podia... eu já estou aqui há tanto tempo. E aí, ao ministrar essa mensagem, ao escrever, enquanto Jesus ministrava o meu coração, ele me lembra também da mulher do fluxo de sangue, que ela também tinha uma vida ali, de anos de dor, e ela poderia muito bem ter pegado aquilo e ter trazido para ela como eu já fui em tantos lugares, já fui em tantos médicos, e ainda assim ninguém me curou. Por que então que esse homem, de quem muitos falam, poderia então me curar? Ele poderia pegar aquilo ali e trazer tristeza profunda para ele de: não, eu não tenho mais como ser curado, daqui é só para a morte, os meus dias estão todos contados, porque todos passam por mim. Eu tenho certeza que ele deveria ser cuspido, algumas pessoas deviam bater nele, porque as pessoas que tinham a limitação naquela época, elas eram vistas como pessoas enfraquecidas, que não tinham como fazer nada, e que deveriam viver naquela limitação para o resto de suas vidas. E aí ele ouve que há alguém na cidade que poderia curá-lo. E aí eu trago o tema da minha mensagem e o primeiro ponto também, que é: as limitações roubam a nossa identidade, mas a fé nos faz reconhecer quem somos em Deus. Você pode repetir comigo? As limitações roubam a nossa identidade, mas a fé nos faz reconhecer quem somos em Deus. Amém.
E então o cego pôs-se a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreendiam, para que ele se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, o termo, se refere a Jesus como o Messias, o Salvador esperado pelo povo, que viria para salvar a todos dos seus pecados, que viriam curar a todos, mediante as suas enfermidades, as suas limitações. E naquela época, como a gente bem vê na Bíblia, havia uma guerra muito grande, porque muitos estavam ali torcendo contra Jesus. Então, era meio que um ato de muita coragem gritar em alto e bom som: Filho de Davi. Se referia a Jesus como Filho de Davi, como o Messias esperado, o Messias aguardado, porque, pensa, ele, na situação que ele estava, ele poderia ser morto por alguns soldados, ou até mesmo pela multidão que vinha, poderia repreendê-lo de tal forma de bater nele, ou acontecer algo terrível. Mas, nesse momento aqui, Bartimeu, ele demonstra uma coragem genuína de que eu ouvi falar que há alguém que pode me curar, mas eu não quero só ouvir falar, eu quero experimentar, porque embora ele não visse com seus olhos, ele o sentia em seu coração, ele tinha essa certeza. Lá em Efésios a gente vai encontrar que a fé, ela é um dom dado por Deus, mas acontece que, para que esse dom seja manifesto na nossa vida, nós devemos ativar esse dom, nós devemos se posicionar em obras para que esse dom ele seja multiplicado, assim como os talentos que o Senhor nos concede. Então, nesse momento, Bartimeu é como se ele estivesse em um penhasco alto, Jesus estivesse lá embaixo falando: Bartimeu, pula, eu vou te dar asas para que você voe e chegue aqui embaixo em segurança. E ele, sem pensar duas vezes, ele nem hesita: eu quero conhecer esse Jesus. E aí ele exclama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não pensa nas circunstâncias, nas adversidades, ele não pensa se a multidão poderia esmagá-lo ali, porque ele estava ali à beira do caminho, mas ele tem esse ato de coragem: filho de Davi. É como se dissesse para Jesus: eu reconheço que você é quem eu esperava. Eu reconheço que você é aquele Salvador de que tantos falavam por tanto tempo. Eu reconheço que você pode vir, pode me curar. Eu reconheço que você pode vir, pode me trazer uma nova identidade. Eu reconheço que você é o esperado, aquele por quem eu largo tudo, porque eu reconheço que o Senhor é tudo. O povo, tinha Jesus como Messias e o adorava, mas quando Jesus veio em carne, muitos duvidaram de quem ele era. Mas naquele momento Bartimeu não tinha nenhum pingo de dúvidas de que Jesus era o Messias. Não tem nenhuma menção de que talvez ele pensou que Jesus fosse o Messias. Não, ele exclama, e as pessoas falam: para com isso. Sabe quando tem alguém passando vergonha do seu lado e você fica: para com isso, para que ninguém veja? De tão envergonhado que você fica com aquela situação. Era como a multidão reagia a Bartimeu. Enxergavam ele como um coitado, como ninguém, como alguém que Jesus nunca olharia para ele, como alguém esquecido. Olha só para Jesus, todos falam que ele tem poder, todos falam que ele cura, que ele pode tudo. Por que ele oraria para você? Ainda que, tudo bem, você tem enfermidade que talvez ele pudesse te curar, mas cala a boca aí, não. A gente aqui que vai aproveitar, não, cala a boca aí. E ele continua ainda mais, ele continua afirmando: não, independente do que vocês falem, eu sei que ele é o meu Salvador. Independente das circunstâncias, eu sei que ele é o meu Salvador. Independente se eu sou cego, se eu não estou vendo com os meus olhos, eu não vejo para confirmar se realmente ele tem algum traço tão angelical que diga que ele é o Salvador. Os olhos dele não viam, mas ele sentia em seu coração. Havia uma certeza, e além de uma certeza, houve uma atitude de fé, para que o dom de Deus dado pudesse ser multiplicado através daquele ato dele. Independente de tudo aquilo que se levanta contra a sua vida, ainda que os seus olhos não vejam a mão de Deus, assim como Maria lá em João 20, Jesus aparece para Maria e Maria está tão afundada na dor, no luto, na amargura, que ela não consegue enxergar
a Cristo. Ela não consegue acreditar na ressurreição de Cristo. Mas eis que Jesus aparece para ela e a chama. Jesus, ele se revela para ela, não para que ela veja que ele é o Cristo, mas para que ela entenda quem ela é em Cristo. Porque Maria foi uma das que Jesus curou. Foi uma das que Jesus expulsou os demônios. Maria Madalena, tá, gente? Vocês sabem. Então, a gente não tem que temer, a gente não tem que permitir que as coisas que vêm como uma voz gritando alto, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, aquela porta nunca vai se abrir, aquela cura nunca vai chegar, porque há um Jesus que nos vê, há um Jesus que nos ouve. E naquele momento eu vejo como aquela passagem que diz em Jó, né, que eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Bartimeu, ele tinha sede de ver a Jesus, porque ele acreditava nessa cura. Veja como é tão impossível alguém passar aqui falando, porque Jesus está aqui, Jesus, ele está curando enfermos, ele está fazendo grandes milagres, e a gente fica, tá, mas será que é? Não, ele tinha uma certeza, Deus havia confirmado em seu coração que era ele quem estava ali. Quando no versículo 40 ele fala assim, na verdade diz assim: foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhes: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, quero voltar a enxergar. Só que lá em Marcos, ele fala assim: Jesus parou e disse: chamem ele. E chamaram o cego. E falaram: tenham coragem, levante-se, ele está chamando você. E lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Aquela capa que Bartimeu ele carregava, era uma capa que carregava um passado de dor. Era uma capa que carregava uma insignificância, um lugar na sociedade muito inferior aos outros. Era uma vida toda de extrema humilhação, extremo sofrimento, de profunda dor mesmo. E quando Jesus o chama, ele não hesita duas vezes em lançar e correr para Jesus, porque ele entendia que ali não ia ser só um encontro. Ele entendia que a partir do momento que os olhos de Jesus o viram, não seria apenas um encontro bobo que Jesus falaria: você está aqui. Não, a partir daquele momento, além de curá-lo, Jesus iria dar um novo destino para ele. Jesus daria uma nova vida para ele. E aí ele pergunta, né, o que quer que eu te faça? E ele disse que queria ver, e a sua fé o curou. O nome que eu falei para vocês, né, Bartimeu, que significava filho de Timeu, se a gente for pesquisar também no aramaico, significa filho, acho que é da imundícia, alguma coisa assim, mas é algo ruim, sabe? E quando a gente vai ver no grego, Timeu significa honra, significa valor. Ou seja, Bartimeu, ele carregava aquela capa por todos aqueles anos e vivia escondido naquela capa, não sabendo qual era a sua identidade em Cristo. Porque a gente vê aqui que o nome Timeu tinha uma honra, tinha um valor. Mas ele estava tão afundado, né, ali naquela dor, naquela amargura, e não via saída para ele. Mas quando Jesus encontra, Jesus muda o destino dele. Ali naquele momento que Jesus o cura, ele não simplesmente apenas dá a visão para ele, mas ele muda tudo. Porque Bartimeu podia pedir muitos bens, Bartimeu podia pedir para ser muito rico, para poder esfregar na cara dos outros quem ele se tornou. Ele podia pedir inúmeras outras coisas, mas ele pediu apenas para que ele pudesse ver, porque não adiantava nada Jesus conceder a ele muitos bens, muitas riquezas, se ele ainda continuava sendo reconhecido como um homem cego. É um cego que agora está ali, ganhou um dinheiro, está ali fazendo a festa.
Foi o cego, lembra que ele pediu esmola? Não, Jesus ele veio para mudar o passado de Bartimeu. Jesus ele veio para trazer um novo destino, para trazer um valor, para trazer uma honra, para mostrar para ele que a partir do momento que a gente decide tomar esse passo de fé, quando a gente decide se lançar diante do Senhor, o Senhor ele nos dá um novo destino. O Senhor ele faz tudo novo nas nossas vidas. Bartimeu ele podia ter parado a partir do momento que mandaram ele parar de gritar, mas em nenhum momento ele hesita parar de gritar, ele hesita desistir do foco que era Cristo na vida dele. Quantas vezes a gente não vê as adversidades se levantando, quantas vezes a gente não passa por provações tão profundas que são como essas vozes que nos afundam, que nos deixam criar raízes de tristeza, raízes de incredulidade, quando há um Deus grandioso que pode muito sobre as nossas vidas, que há um Deus que nos vê, que nos enxerga. Lá em João, capítulo 1, do versículo 12 ao 13, diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. A partir daquele momento que Bartimeu, ele se lança diante de Jesus, ele crê, ele exclama o quão ele deposita a sua fé em Cristo. A partir daquele momento que ele crê, que ele recebe Cristo como seu Salvador, ali ele se torna filho de Deus. Ele segue Jesus juntamente à multidão, porque ele reconhece que ali ele não é mais filho de alguém, ele não é mais um cego qualquer, ele não é mais uma pessoa que ficava à beira do caminho, que ninguém via esperança sobre a vida dele. Não, a partir daquele momento ele reconhece que ele agora é filho de Deus. Lá em Mateus tem uma passagem que fala que quando Jesus estava em uma de suas cidades, pregando o evangelho, haviam pessoas com espíritos imundos que se lançavam aos seus pés e berravam: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Olha o poder que tem nisso, nós somos filhos de Deus. Então por que quando as coisas acontecem, muitas das vezes a gente duvida de quem Deus pode ser na nossa vida? As adversidades vêm, os desertos vêm, mas vêm para que a gente possa ver o manifestar de Deus nas nossas vidas. Não é porque o vento está forte, a gente não sabe nem metade do que Jesus passou. A gente não sabe nem metade do que os apóstolos passaram. A gente não sabe de nada do que eles sofreram na vivência mesmo no nosso físico. A gente só sabe de ouvir falar. A gente só sabe de porque está aqui, viveu isso, mas é tudo muito resumido. E viver na carne mesmo é para poucos. Se posicionar e ter essa autoridade de falar: eu vivi isso por amor ao Deus que eu sirvo. Eu estou aqui hoje, mesmo quando essa semana foi uma turbulência absurda na minha vida, porque eu entendo que há um Deus que me deu um chamado que tem que ser multiplicado, porque eu entendo que há um Deus que passa, e mesmo que os meus olhos estejam cobertos de tamanha preocupação, de tamanha dor, de tamanha incredulidade que muitas vezes está no nosso coração, ainda assim, ao ouvi-lo passar, o meu coração reconhece que no meu sangue há um Deus que morreu por mim, e o seu sangue corre nas minhas veias, porque se eu estou aqui hoje, se Deus me gerou, se permitiu que tudo acontecesse, se permitiu que eu saísse de um estado e vi para outro, é para que eu conhecesse o quão grande Deus pode ser nas nossas vidas. Se eu pude desfrutar da cura da morte, foi para conhecer que Deus é grande na minha vida. Se eu pude desfrutar da cura, eu quase fiquei cega, eu passei 8 meses de pura peleja, sem ter um laudo médico que dissesse o que era que estava acontecendo com o meu olho não abria, e eu ficava: meu Deus, eu vou ficar cega, mas em nenhum momento eu desconhecia do poder de Deus na minha vida. Em nenhum momento eu me questionei: será se
Ele poderá me curar disso? Em nenhum momento. Sabe por quê? Porque eu conhecia a Deus intimamente e eu sabia que Ele faria não só aquilo, mas muito mais na minha vida. E eu fiz uma promessa para o Senhor. Eu falei: Deus, se Tu me curares, nunca mais eu vou sair da Tua presença. Assim que eu entrei no meu quarto, fechei minha porta e estive ali em oração com o Senhor e me derramei e falei: Senhor, eu sou Tua. Eu me lancei, eu fiz como Bartimeu. Deus, eu sei que todos os médicos estão falando, a gente não sabe o que está acontecendo com a sua filha. A gente não sabe, mãe, o que fazer, porque a gente já fez vários exames, já gastamos com remédio, com tudo, mas ainda assim a gente não sabe o que fazer. Enquanto havia várias pessoas gritando: para, porque ele não vai te ouvir. Para, porque acabou aqui, para. Você vai perder a visão, ou você vai ganhar um tumor. Para, já deu. Ainda assim, havia uma fé que gritava no meu coração: há um Deus vivo que eu ouço sobre Ele. E além de ouvi-lo, eu dobrei os meus joelhos e eu falei: eu não quero só ouvir, Senhor, sobre os Teus feitos. Eu não quero só, Senhor Deus, ouvir sobre o milagre que o Senhor pode operar, mas eu quero viver Ele em mim. Eu quero testificar dos Teus milagres em mim. Não durou nem 2 semanas e descobriram qual era a bactéria que estava no meu olho. Descobriram como curar, mas era a cura que vinha do alto, era a cura que vinha dos céus. Não há nada que a nossa mão possa fazer, é tudo Deus. Decida essa noite se lançar independente do que se levanta, porque é Deus quem faz, é Deus quem provê. Não há nada que seja impossível para o Senhor. No livro de Êxodo, enquanto Deus está ali fazendo milagres e maravilhas para o povo de Israel, o tempo todo em que Ele ministra sobre algum feito maravilhoso que Ele vai fazer, Ele finaliza dizendo: para que saibam que eu sou o Senhor. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver repetidas vezes: para que saibais que eu sou o Senhor. Para que saibam que eu sou o Senhor. Entendam, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que provê tudo. Quando a gente chegou para a última consulta no médico, ele olhou para minha mãe e falou assim: dá muito glória a Deus pela vida da tua filha. Agradece muito ao Senhor, porque agora era para mim estar encaminhando ela para uma quimioterapia. Era para eu estar encaminhando ela para um lugar onde ela iria viver a vida toda ali. Ela podia perder a visão dela. E eu conto esse testemunho quantas vezes forem preciso, porque a gente precisa, relembrar quem Deus é na nossa vida. A gente precisa voltar um pouco para reconhecer: olha de onde Deus me tirou e olha o que Deus fez na minha vida. Muito mais Ele pode fazer. Se Deus te deu um dom, então se levanta para fazer. Bartimeu, ele era conhecido pela limitação dele, mas quando a gente se encontra com Jesus, a gente é conhecido por ser filho de Deus. Não é uma limitação que nos define. Não é a Clara, é aquela quem Deus deu os talentos e ela não multiplicou. Não é a Clara, aquela ali é aquela que estava falando mal do irmão. Não é a Clara, é aquela que se negou a evangelizar. Não é. Entendam, o Senhor determinou algo grandioso para as suas vidas. No livro de Isaías, nos capítulos 35 ao 37, a gente vai se deparar com o povo de Judá sendo atacado pelo rei da Assíria. No capítulo 35, Deus ele declara muitas promessas para o povo de Judá. Deus ele declara o quão fiel ele vai ser com aquele povo. Ele declara que a poderosa mão dele estará à frente, independente do que se levante. Ele declara que em sua cabeça haveria uma coroa de alegria, que os seus dias tristes cessariam, porque haveria um Deus, um Senhor que estaria com eles a todo tempo. E aí, sabe o que acontece? O rei da Síria se levanta contra o povo de Judá e começa a atacar o nosso Deus. Começa a dizer: quem tu pensas que és para achar que pode guerrear contra mim? Não viste as cidades as quais eu derrotei? Haveria, pois, o seu Deus força para poder me derrubar? Eles zombavam contra o Deus do povo de Judá. E ainda assim, sabe o que o povo de Judá fez? Se entristeceu.
Lá no capítulo 36, Ezequias, ele pede para que os que ele confiava fossem até Isaías para falar com ele sobre o que aconteceria. E Isaías falasse com o Senhor a respeito de tudo aquilo para dar uma palavra de ânimo para o povo. E Ezequias fala bem assim, haviam filhos que estavam prontos para nascer, mas não havia força para dar-lhes a luz. Haviam bênçãos, haviam promessas, o Senhor havia decretado grandes coisas sobre o povo de Judá, mas não havia força, não havia fé, havia uma fraqueza profunda que impedia deles enxergar a grandiosidade do poder de Deus naquele lugar. Quantas vezes o Senhor não lança promessas sobre as nossas vidas? Quantas vezes o Senhor não determina, eu vou fazer, se eu mandei você se posicionar, se eu levantei essa guerra sobre a sua vida, é porque eu vou fazer, para que saibais que eu sou o Senhor. E mesmo assim, mesmo com a falta de força do povo, Deus ainda fez grandes coisas naquele lugar. Porque não depende do quanto que eu possa acreditar para que Deus faça, mas é porque o Senhor, Ele é um Deus misericordioso, que Ele opera independente do quanto eu acredite nele. Ele faz realmente acontecer para que eu possa enxergar com os meus próprios olhos quem Deus é na minha vida, para que eu possa enxergar quem é o Deus, qual é o Deus que peleja comigo, para que eu possa enxergar o Deus que está no barco comigo, para que eu possa enxergar o Deus que guerreia, independente do povo, né, que estava em grande número para enfrentar o povo de Judá. Ainda assim, o que poderia ser maior do que o nosso Deus? A doença não é maior que o nosso Deus, a porta fechada não é maior que o nosso Deus, a sua limitação não é maior que o nosso Deus. Essa semana Deus esteve falando profundamente no meu coração a respeito de realmente conhecermos Ele como um Deus que faz, porque eu tenho visto muitas coisas acontecendo ao nosso redor, que parece que teve uma parte aqui da Bíblia que Deus disse, até determinado ponto é que eu vou operar milagres, passando dali não tem mais eu atuando, não tem mais nada disso. Não, Deus continua sendo o mesmo. Eu vejo tantas pessoas, sabe, que por qualquer coisinha já se desespera, já se derrama. Não, porque, não quero mais, não quero fazer mais. Não, porque tá difícil demais. É assim mesmo, irmãos. É na fraqueza, quando a gente é fraco, que o quê? Que o poder dele se aperfeiçoa. Tá doendo, tá machucando. Glória a Deus por isso. Porque nós vivemos pela fé. Não é por aquilo que a gente passa, não é pela dor física. Não. É por um Deus que prometeu grandes coisas a nós. É um Deus que nos vê e nos chama pelo nome para que reconheçamos quem nós somos nele. Nos chama de filha, de filho, para que reconheçamos o poder que temos em suas mãos. Lá em Gálatas 4:7 diz, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Você não é mais escravo da sua incredulidade. Você não é mais escravo da sua ansiedade. Você não é mais escravo das vozes que dizem que você não vai conseguir. Você não é mais escravo daquela pedra de tropeço, não. Hoje o Senhor diz para você que você é um filho. E quando nos posicionamos em fé, o Senhor, Ele faz muito além do que os nossos olhos podem imaginar, faz muito além do que os nossos olhos podem contemplar, porque Ele é um Deus vivo. Não sejamos como Maria que procura Ele lá no sepulcro. Ei, o nosso Jesus vive. O nosso Jesus precisa ser anunciado. Essa mesma vida que foi gerada em Bartimeu por meio da atitude de fé dele, precisa ser gerada também nos nossos dias difíceis. Precisa também ser gerado na vida de outros que almejam conhecer a esse mesmo Jesus. Que não querem só ouvir falar, mas querem testemunhar, eles querem viver na pele. Querem testificar dos seus milagres. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu testifico o milagre dele na minha vida. Que se hoje eu enxergo, é graças ao nome do Senhor Jesus.
Se na tentativa de tirar minha vida eu não consegui, é graças ao Senhor Jesus. Se um dia antes de eu sofrer um acidente, eu ter sonhado com Jesus me falando que o inimigo queria a minha morte, mas ele falava não, ela não. E hoje eu estar aqui, sem nenhuma sequela, é para testificar o nome de Jesus. É para testificar que os nossos passos de fé nos direcionam a caminhar com Jesus, a enxergar quem Ele é verdadeiramente. Os nossos passos de fé nos mostram que Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que cura. E eu tenho orado muito ao Senhor para que eu não só ouça falar, mas que eu vivencie. Eu quero colocar a mão em alguém e ela também passar a enxergar. Eu quero pôr a mão em alguém e ela ressuscitar. Porque a gente lê isso na Bíblia e a gente fala, uau, que maravilhoso. Tá, mas queremos viver também. Temos que querer viver também. Não temos que nos limitar. Porque eles conviveram com Jesus, então é diferente. Diferente de quê? Que diferença tem no Deus deles para o nosso Deus? Eu sinto muito em meu coração. Deus tem falado muito ao meu coração. Em 2026, Jesus quer uma geração que deixe de falar. Eu só quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Jesus quer que você se prontifique. Jesus quer que você pare de ouvir, mas que os teus olhos contemplem o poder de Deus na sua vida. Que não sejamos tão falhos na fé para duvidar do quão longe a gente pode ir quando o Senhor nos enxerga, quando o Senhor já disse, sois meus filhos. Se aqueles endemoniados se prostravam diante do Senhor, por que a gente tem medo quando Satanás torna a gente de alvo? Assim como o pastor pregou aqui em um outro dia, temos que almejar mesmo ser alvos do inimigo. Temos que almejar mesmo sofrer tribulações por conta do nome do Senhor. Não é esse evangelho raso que o Senhor espera de nós, não é. Não é, está muito longe. Queira também em seu coração vivenciar na sua pele o que muitos vivenciaram na palavra de Deus. Ele virá sim, e a gente está trabalhando com o quê? A gente está fazendo o quê? Quantos voltaram a enxergar com as nossas mãos? Eu me pergunto ao Senhor, Deus, eu não quero. Até quando vai ser esse raso? Não, eu quero me aprofundar mais. Eu quero viver mais. Eu quero, de fato, testificar de uma fé profunda no Senhor. Eu quero olhar e falar, tá vendo isso aqui? É porque Ele é o Senhor. Porque meu filho já faz anos que eu estou ali orando, que eu estou ali jejuando, que eu estou ali dobrando os meus joelhos, que eu acordo às 3 da manhã e nada acontece. Continue crendo, porque Ele é um Deus que faz. Quanto tempo não durou para muitos milagres acontecerem na palavra de Deus? Muitos duraram 20, 30, 40 anos. O povo olhou, exceto o povo de Israel, mas muitos dos outros não ficavam o tempo todo, não, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu vou abrir mão. Não, porque havia uma promessa do Senhor, havia um Deus que já havia colocado esse propósito nas nossas vidas, há um Deus que já escreveu os nossos dias. Ontem no trabalho veio um amigo meu até mim e ele falou, nossa, eu queria muito passar numa vaga em um determinado lugar, eu quero muito isso, só que, nossa, Clara, eu tô tão triste, lá tem tantas pessoas que não gostam de mim, lá tem tantas pessoas que me deixam, assim, sabe, sem conseguir confiar que eu posso realmente garantir aquela vaga. Eu olhei para ele e falei, cara, se Deus disse que é para você estar lá, não tem nada. Não há nada que possam fazer, não há nada que Satanás possa lançar, não há nada que possam falar, porque quando Deus, Ele determina, você vai viver os meus milagres, você vai viver os milagres dEle. Então que hoje, você saia daqui compreendendo que o Senhor, Ele quer muito mais. O Senhor, Ele nos deu o dom da fé, mas Ele quer que a gente ative essa fé diariamente.
Ele quer que sejamos ousados em pensar que podemos ir mais fundo, que podemos fazer mais, que podemos curar mesmo. Porque está lá os dons dos Espíritos. E a gente fala, nossa, eu quero muito viver isso. Mas se tiver um enfermo aqui agora, muitas das vezes a gente... Ai, mas logo eu... O Senhor, Ele quer que você se lance, sem hesitar. Não, mas eu sou tão pequeno. Jesus, Ele não te enxerga assim. Deus, Ele não te enxerga assim. Ele enxerga muito mais. Ele enxerga muito além. Amém? Eu gostaria de pedir para que vocês viessem aqui à frente, para a gente fazer uma oração, a qual Deus pediu muito no meu coração que fosse feita. E eu quero que nesse momento vocês possam colocar diante do Senhor tudo aquilo que você enxerga como limitação na sua vida, para que você possa sair daqui entendendo que não há nada que possa confundir a sua identidade de filho do Senhor. Não há nada que seja maior do que o chamado que Ele te entregou, do que a capacidade que Ele te deu. Não há nada que seja maior do que o nosso Deus. Que você possa se comprometer essa noite com o Senhor, de ir ainda mais profundo. Que você possa se comprometer com o Senhor, de dar passos de fé. Porque o Senhor se alegra disso. E muitas das vezes é o que o Senhor tem esperado de cada um de nós. Fechem seus olhos, curvem suas cabeças e oremos. Senhor, amado Deus e Pai, glórias eu te dou, Senhor, porque se eu estou aqui hoje, Pai, não é para a honra minha, não é para a glória minha, mas é para a honra e glória do Teu santo nome. Deus, eu entrego a vida de cada um, Senhor, aqui presente em Tuas mãos, porque eu reconheço, Pai, que não há nada que seja impossível para Ti. Eu reconheço que Tu és o mesmo Deus ontem, Tu és o mesmo Deus hoje, Tu és o mesmo Deus amanhã. Tu és um Deus que cura, Pai, todas as enfermidades. Tu és um Deus, Pai, que visita os leitos e faz com que o impossível seja possível em Tuas mãos. Tu és um Deus, Pai, que nos permite passar pelo vale para que nós reconheçamos o quão poderosa é a Tua mão, Senhor, a nos guardar, a nos guiar, a nos proteger, a nos fortificar. Porque Tu, Deus, permite que passamos pelo vale para que sejamos lapidados, para que sejamos, Pai, filhos Teus, e mediante a tudo aquilo que se levanta, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que prostrado diante aos Teus pés, Pai, nós entregando tudo, reconhecemos que o Teu poder é maior, que a Tua glória é maior, que a Tua mão, Senhor Deus, é mais poderosa do que a nossa, que a força do nosso próprio braço, Senhor Deus, é limitável demais, Senhor Deus, quando Tu és um Deus ilimitável. Então eu entrego nessa hora, Senhor Deus, todas as famílias aqui presentes. Eu entrego, Senhor Deus, o coração que está ali endurecido, quebranta, Pai. Também entrego o coração que está sofrendo, o coração que está sendo esmagado, o coração, Senhor Deus, que está sendo conturbado, o coração ao qual Satanás tem lançado palavras de dor, palavras de dúvidas, palavras de desânimo, Senhor, que caiam por terra agora em nome de Jesus, porque não foi para isto que o Senhor nos levantou, mas o Senhor levantou essa geração para que sejamos filhos que escolhem viver as dores de parto, viver, Senhor Deus, todos os sofrimentos que forem necessários para glorificarmos o poder que há no nosso Deus, para glorificarmos que há um Deus que nós não queremos só ouvir falar, mas queremos testificar, ó Deus, dos Teus milagres na nossa vida, dos Teus milagres nos casamentos, dos Teus milagres nas famílias, dos Teus milagres, Senhor Deus, nas enfermidades, nos Teus milagres nas oportunidades, nos Teus milagres, Senhor, nos problemas financeiros, Senhor. Faça o Teu mover sobre esse povo. Nós rendemos, Pai, orações a Ti, pois reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos e quão dependentes somos desse amor e desse cuidado, Pai. Nós oramos, Pai, para que esse ano o Senhor nos permita desfrutar de um grande manifestar da Tua presença, Senhor, nessa igreja, na nossa casa e onde quer que estejamos, onde quer que passamos, que haja um grande manifestar do Teu nome através da nossa
nossa vida, através da nossa entrega, através das nossas orações, dos nossos jejuns, dos nossos clamores, dos nossos passos de fé, porque reconhecemos, Senhor, para que fomos chamados. Reconhecemos, Senhor, que Tu és um Deus que faz muito além, e por isso, Deus, nós rendemos orações a Ti, Senhor, pedindo para que o Senhor permita-nos, Pai, desfrutar de tudo isso. Permita-nos, Pai, desfrutar de milagres grandiosos que muitos duvidam que possam acontecer. Muitos ouvem, Pai, que o Senhor virá, mas muitos duvidam também. Então permita-nos, Pai, que esse ano possamos ser testemunhas vivas de que o nosso Deus, Ele continua fazendo e é o mesmo que virá, porque nós não devemos ser uma igreja que espera a Tua volta sentados, que espera a Tua volta apenas ouvindo falar do que o Senhor pode fazer, mas que sejamos uma igreja que apressa a Tua volta, que quanto mais aqueles que forem salvos, mais próximo será a Tua volta. Então, Jesus, que sejamos, enxergue em nós, Senhor, essa igreja que não só espera, mas que apressa a vinda do Senhor, que almeja, que espera ansiosamente olhar nos Teus olhos e poder enxergar a grandiosidade do Teu poder. Aqueles, Pai, que antes estavam cegos de tanto pecado, o Senhor permitiu que houve uma crucificação para que hoje estivéssemos aqui suportando tantas dores, mas quantas mais o Senhor não suportou. Então, Senhor, eu oro nesse momento para que, Senhor, a Tua misericórdia seja derramada sobre essa casa, e que dessa casa, Senhor, haja muitos frutos de oração, Senhor, haja muitos testemunhos de vidas salvas para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós reconhecemos o quão falhos somos, Senhor, reconhecemos, Pai, que não merecemos nada do que recebemos de Ti, reconhecemos, Senhor, que somos tão limitáveis, Senhor Deus, que com a força do nosso próprio braço nada podemos fazer. Por isso, Senhor, nós oramos a Ti para que o Senhor se manifeste sobre nós, Senhor, para que o Senhor se manifeste sobre o Gardênia, para que o Senhor opere, Senhor Deus, grandes feitos, não só nesse ano, mas que esse ano seja um ponto de partida para algo grandioso que iremos desfrutar, para que haja um grande levantamento, para que possamos enxergar, Deus, dos Teus céus nessa casa, não só apenas de falar, mas queremos vivenciar com os nossos olhos, sentir, Senhor Deus, com a nossa pele o quão poderoso o Senhor pode ser, Senhor. Eu jogo por terra agora, Pai, toda palavra contrária que foi lançada, toda palavra que se lança para dizer que os Teus filhos não são capazes de se levantar em oração, não são capazes de ir até um irmão para orar, não são capazes de evangelizar alguém, não são capazes de subir para pregar a Tua palavra. Eis que o Senhor sopra sobre eles agora, Pai, em nome de Jesus, um sopro, Pai, que venham trazer grandes maravilhas por meio do nome deles, Senhor Deus, por meio do poder do Senhor na vida deles, Senhor, que eles possam desfrutar intimamente, Pai, te ver face a face, conhecer a Tua grandiosidade, ó Deus, nos seus íntimos de sua casa, Senhor Deus, no seu quarto, através do seu devocional, que haja, Pai, um grande mover dos céus, Senhor, sobre a vida de cada um, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, falando com eles, se revelando poderosamente, Pai, independente das circunstâncias, fortalece os Teus servos, Senhor, independente dos improváveis, fortalece os Teus servos, Senhor, pois Tu és um Deus grandioso, Tu és um Deus que não mente, Tu és um Deus que promete, mas cumpre, Tu és um Deus que nos elegeu filhos, ainda que não mereçamos, mas por amor do Teu Filho, Senhor, Tu permitiu que por muitas dores passasse, para que estivéssemos aqui hoje. Então não permita, Pai, que negligenciemos o nosso chamado, não permita, Senhor, que abrimos mão dos talentos que o Senhor nos deu para multiplicar, mas que acima de tudo haja corações sedentos, corações famintos, corações que correm e não se cansam, corações que se levantam e não se cansam, joelhos que não fraquejam, mãos que não se cansam de estarem levantadas a Ti, Senhor, porque nós queremos mais, nós queremos sair do raso, nós queremos, Senhor Deus, mergulhar, nós queremos nos lançar, não queremos olhar para a direita nem para a esquerda.
Mas queremos enxergar a Tua poderosa mão que nos chama, que se ergue sobre nós e nos levanta e nos capacita. Oh Deus, permita-nos, Pai. Permita-nos, Senhor, desfrutar do Teu amor fraternal todos os dias. Permita-nos Te conhecer como o Pai que Tu és. Não só de ouvir falar, mas de desfrutar dos Teus cuidados, Senhor. Estamos cansados, Senhor. Eu não quero, Senhor, só ouvir falar. Eu não quero, Senhor, mas eu quero testificar. Eu quero testificar do Teu grandioso nome, Senhor. Ainda que eu seja nada, Tu és o meu tudo. Ainda que eu perca tudo, tendo Você eu não perco nada. Que possamos estar sempre, Pai, sempre sedentos cada vez mais do quanto que o Senhor pode fazer. Nos mantém, Senhor Deus, com mais fome e sede todos os dias. Não queremos apenas ouvir falar, Senhor. Permita-nos desfrutar do quão lindo Tu és. Permita que os Seus olhos nos vejam e que os nossos olhos Te vejam. Porque Tu és um Deus lindo, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus ilimitável, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus que provê todas as coisas. Oh Deus, haveria algo que seria impossível para Ti? Haveria algo, Senhor, que seria impossível para Ti? Os corações que hoje aqui estão, que entreguem em Tuas mãos as suas causas, Senhor, mostrem para eles que hoje o Senhor se revela e que eles entendam que não há nada impossível para as Tuas mãos. Deus, que eles entendam o peso disso. Realmente não há nada. Não há nada. Não há nada que Tu não possa consertar. Não há nada que Tu não possa mudar. Não há nada, Senhor. Não há nada, Deus, não há nada. Oh, Deus Santo. Oh, Deus. Não há nada, Senhor. Renda-se ao Senhor nesse momento. Declara a Ele palavras de amor. Declara a Ele o quão lindo Ele é, o quão poderoso Ele é. Reconheça, olhe só que graça há nisso. Olha só que privilégio há nisso. Um Deus tão grande, dono de tudo, te escolheu como filho. Olha a grandiosidade disso. Um Deus grandioso olhou para alguém tão pequeno como você e capacitou e se revelou para que você testemunhasse que Ele te enxerga como filho. Ele te tirou de um lamaçal da vergonha. Ele te livrou da mão do maligno, para que você enxergasse o privilégio que é ser filho do Senhor, ser filho de um Deus grande, fazer parte de uma geração eleita. Olha o privilégio que há nisso. Bartimeu agora não será mais conhecido como um cego que pedia esmolas, mas ele será conhecido como alguém que foi curado pelo Senhor. Alguém que teve os seus olhos fixados em Jesus, porque ele acreditou que havia um Jesus que o resgataria. Oh Deus, obrigada, Senhor. Não há nada que possamos fazer para que possamos retribuir a grandiosidade de Deus na nossa vida. Irmãos, não importa, eu sei que dói passar pelas provações. Eu sei que dói não ouvir a voz de Deus em alguns momentos. Eu sei que o silêncio de Deus às vezes machuca. Mas, irmãos, que privilégio! Que privilégio! Temos um Deus tão amoroso,
escolhe, que nos usa para cuidar de outros. Oh Deus, Tu és tão lindo. Não importa, sim, não importa, tudo vale. Tudo é perda. Tudo é sem valor. Porque quando os nossos olhos Te veem, Jesus, quando atravessamos aquela porta, a esperança se renova dentro de nós. Agora me fala se é mentira. Quando Tu entra naquela porta, quando Tu ouve um louvor, quando Tu ouve uma palavra, que tudo vem de Deus, eu te pergunto, a tua fé, ela se enriquece, não se enriquece? Mas quando Tu passa daquela porta para fora, o inimigo, ele se levanta para te fazer deixar de confiar no Senhor. Mas hoje o Senhor te enche. Hoje o Senhor te enche nesse lugar. Porque hoje Ele se revela para ti dizendo: ei, não é para ser algo momentâneo. A fé não tem que ser momentânea. O mesmo Deus que acabou de ser revelado para você dentro dessa casa é o Deus que se revela lá fora. É o Deus que se revela no teu quarto. É o Deus que se revela no teu trabalho. É o Deus que se revela na tua faculdade, na tua escola. É o Deus que se revela na academia. É o Deus que se revela em qualquer lugar onde tu pisar a planta dos teus pés. Geração eleita és tu, filho de um Deus que pode tudo. Não se limite às adversidades. Andem acima de tudo com fé. Foi para isso que o Senhor nos designou. Somos apenas pó. E Ele nos usa para algo grandioso, para a revelação da Sua glória. E glória a Deus por isso, Senhor. Glória a Deus por isso. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Eu glorifico o Teu nome pela presença de todos aqui. Abriram mão do seu cansaço, abriram mão das suas dores, porque reconhecem que não há nada acima do Senhor. Reconhecem a profunda dependência que temos no Senhor. Independente do que sentimos, há um alvo que é Cristo. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Obrigada, Senhor, por ter guardado o dia de cada um hoje. Obrigada, Senhor, pela fé que hoje eles depositam no Senhor. E eu oro para que essa fé seja vivificada por muitos dias, para que eles desfrutem, Senhor Deus, de um contato face a face contigo. Que não seja só o que ouvimos, mas o que presenciamos. Deus, que o Senhor esteja intervindo em suas causas e que eles possam testemunhar aqui neste mesmo altar o poder de Tuas mãos. E é o que eu profetizo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, Pai, guardando eles até suas casas, livrando, Pai, de todo mal, livrando, Pai, de todas as palavras negativas de Satanás, que vem para que haja uma incredulidade em seu coração, mas eis que há um Deus que os enxergam como filhos. Então, Senhor, cuida dos Teus filhos. Você é um filho amado. Reconheça o peso disso. Você é um filho amado. E foi levantado para que outros também reconheçam que é um Deus que ama, que é um Deus que cuida, que é um Deus que tem muito mais do que uma noite em uma balada, do que usar uma droga, do que se lançar nos prazeres do mundo. Mas há um Deus que opera sobrenatural, que nos escolhe. Isso é lindo. O amor de Deus é lindo. O cuidado de Deus é lindo. A provisão do Senhor é linda. E ainda que não entendamos os dias difíceis, como é bom ter o Senhor do nosso lado em todos eles. Obrigada, Senhor, obrigada. Porque merecemos tão pouco, mas o Senhor nos dá muito. Oh, Deus.
quero encerrar a oração, mas eu não consigo porque os meus olhos